Uma das conclusões da teoria da relatividade é que não existe movimento absoluto na nossa realidade física. Todo objeto que se move, move-se em relação a algum outro objeto, utilizado como referência. Se você se movimenta em relação a um prédio, o prédio se movimenta em relação a você. Se eu estivesse no vácuo, não teria referências para saber se estaria imóvel ou em movimento. Como explicar esse paradoxo? A Terra, por exemplo, está situada a 150 milhões de quilômetros do Sol, em média. Se não houvesse movimento absoluto entre ambos, a Terra e o Sol não mudariam as suas posições físicas no espaço. Nesse caso, o universo deveria ser estático. A física teria encontrado uma solução razoável para o problema, que nos diz que o espaço que nos conecta com a nossa estrela é que estaria se esticando e se contraindo, de forma excludente. Essa interpretação é a mesma utilizada pelos astrônomos para explicar como as galáxias estariam se afastando umas das outras durante a expansão, sem abandonarem as suas posições físicas no espaço. De qualquer modo, se o movimento absoluto não ocorre no espaço, pode-se pensar que o movimento relativo seria gerenciado pelo tempo, pois ele compõe a outra parte do contínuo espaço-temporal. Não por acaso, a nossa dimensão é chamada espaço-tempo. Assim, fora do tempo não existiria movimento. Existem lugares assim no espaço, onde não se pode medir diretamente o tempo. Esse é o caso de um buraco negro e do interior do cone de luz futuro dos eventos. As leis de Newton, de uma maneira geral, são aplicáveis apenas no interior do espaço-tempo, pois, aqui, o tempo parece ser uma entidade real. A variável tempo está presente nas fórmulas da velocidade e da aceleração, assim como na das forças. Se o movimento relativo das galáxias estivesse na dependência do comportamento velado do espaço, atuando sobre as suas massas, poderíamos citar duas hipóteses possíveis. 1. As massas das estrelas curvariam diretamente o espaço à sua volta, predispondo a um movimento relativo entre elas. Essa hipótese é a mais aceita atualmente. 2. O espaço atuaria diretamente sobre as massas, mas a recíproca não seria verdadeira. O movimento relativo entre as estrelas seria ditado pela decorrente variação na densidade das suas massas. Isto é, a massa total de uma estrela não se alteraria, de forma significativa, num curto espaço de tempo. Mas, haveria alterações veladas no seu volume e o seu brilho. Se o volume dessa estrela diminuísse, haveria uma maior concentração da sua massa e ela tenderia a brilhar menos e atrair a outra estrela mais próxima. Se o seu volume aumentasse, a tensão entre ambas diminuiria e elas se afastariam, brilhando mais intensamente. Seria impossível demonstrar-se, na prática, tanto a primeira como a segunda hipótese. É que a medida da curvatura do espaço é feita indiretamente. Você supõe que o espaço é curvo, porque alguém lhe diz isso de forma indireta. Esse alguém é a luz ou a radiação cósmica como um todo, atuando como se fosse a mensageira do espaço. Não fosse por ela, não poderíamos saber que as estrelas existem de fato. Durante o eclipse de 1919, quem forneceu a informação de que o espaço seria encurvado pela massa solar foi a luz das estrelas distantes. Essa luz foi capturada por máquinas fotográficas, que revelaram a posição das estrelas ao fundo, antes e depois do eclipse. Aqui começam os nossos problemas. Será que poderíamos confiar cegamente no mensageiro do espaço? Qual seria a natureza do seu comportamento? É verdade que a luz executa um movimento harmônico composto por duas fases. É verdade que, para ser registrada pelos nossos aparelhos de medição, essa luz precisaria antes ser empacotada ou quantizada? As perguntas são em maior número que as respostas. Se
Se o Sol e a Terra não abandonassem as suas posições físicas no espaço, enquanto se movimentassem relativamente no tempo, a variação da curvatura do espaço que os abriga seria determinante. Seja por influência direta das massas, seja pela capacidade independente do espaço para gerar inércia. Os físicos propõem que a luz se propagaria no espaço bidimensional na forma de ondas circulares. No entanto, elas não poderiam se movimentar, a partir do centro, sem o acréscimo da dimensão una do tempo. Citam como exemplo as ondas que seriam formadas quando se atirasse uma pedra na superfície de um lago. Acrescentando-se o tempo, obteríamos um cone de luz tridimensional e reto, permitindo o afastamento gradual das ondas a partir da fonte. Esse tipo de propagação de ondas circulares não permite prever a dissociação entre os níveis energéticos da luz, como seria o caso do ultravioleta e do infravermelho. Um movimento circular descreveria um estado de repouso para um planeta que girasse ao redor do Sol, sem movimentos de aproximação ou de afastamento. Isso também aconteceria com os elétrons, ao girar em torno do núcleo de um átomo. A utilização do efeito Doppler não faria sentido, nesse caso, pois a luz não poderia ser polarizada a partir do acréscimo da dimensão una do tempo. A polarização seria esperada quando você retirasse a variável tempo do cone de luz, e achatasse esse cone sobre as duas dimensões originais do espaço. O Doppler dependeria dessa polarização da luz, mesmo que ela se mantivesse como uma tendência que teria ficado suspensa ao infinito. A suspensão do desvio para o vermelho até o infinito, pela contração do tempo, seria, nesse caso, a confirmação de que o universo tenderia a se tornar plano no nível subatômico, mesmo que essa condição nunca pudesse ser alcançada. É que precisamos que a curvatura do espaço seja conservada, e a tendência de achatamento permaneça suspensa ao infinito, para não ferir o princípio da incerteza. Por que dizer-se que isso aconteceria no nível microscópico e não na escala astronômica? Porque quando você achatasse o cone de luz do futuro do evento, pelo esticamento do espaço, você contrairia o tempo a níveis subliminares, que apontariam para o vértice do cone de luz futuro do evento. Fazer uso do efeito Doppler seria ignorar a curvatura do espaço, e desprezar a incerteza da posição da fonte de luz. A explanação feita até aqui mostra por que o movimento circular predomina no céu noturno, com as estrelas se movendo em bloco do leste para o oeste. A luz das estrelas parece estar ocultando parte do movimento relativo que elas assumiriam no espaço. A observação do movimento estelar criou imensas dificuldades no passado remoto da humanidade, levando a acreditar que a Terra ocuparia uma posição privilegiada no centro do universo. Johannes Kepler conseguiu desmascarar o movimento circular, recolocando o Sol no centro do seu sistema planetário. Caso fosse real, o movimento circular nos diria que a Terra estaria se movimentando sempre à mesma distância do Sol. Quando repassamos o movimento do planeta para nossa estrela, ela parece se deslocar no céu com velocidade e aceleração constantes. Isto é, a luz nos diz que o Sol estaria brilhando a exatamente 150 milhões de quilômetros. Além disso, o tempo de 8 minutos, que a sua luz precisa para alcançar a Terra, permaneceria invariável. Porém, segundo Alberto Deleroy, no afélio, ponto mais afastado do Sol, a Terra se afasta a 152 milhões de quilômetros de distância. No periélio, o nosso planeta se aproxima a 147 milhões de quilômetros. Uma diferença insignificante, de mais ou menos 2%. Se o Sol conservasse a mesma massa e o mesmo volume ao longo do tempo, como nos diz o movimento circular, ele teria que gerenciar a órbita de todos os seus planetas, mediante uma única curvatura no espaço, provocada ou não pela sua massa.
O sistema solar ficaria engessado, nesse caso, embora se saiba que ele é uma estrutura dinâmica, que se modifica a cada momento. Além disso, os planetas possuem características físicas peculiares de massa e de densidade, que os diferem entre si. Devido à conservação da sua massa e do seu volume, a nossa estrela conservaria sempre o mesmo brilho, o que lhe atribuiria o comportamento de uma lâmpada incandescente. Quanto mais distante estivesse um planeta, em relação ao Sol, menos luz ele deveria receber. Esses problemas seriam solucionados se admitíssemos que, mesmo sem registro direto, a massa do Sol pudesse estar assumindo densidades ou volumes diferentes, ao longo do tempo. Assim, mesmo que a massa da estrela não se alterasse de forma significativa, variações da sua densidade poderiam estar relacionadas com curvaturas diferentes do espaço à sua volta, em momentos diferentes do tempo. Isso teria reflexos diretos sobre a órbita de cada um dos planetas, pois eles poderiam ser capturados pelo Sol de forma particular. Isto é, a Terra, e também Júpiter, obedeceriam a curvaturas diferentes do espaço, em momentos diferentes do tempo. Quando a NASA envia uma sonda para Júpiter, os técnicos se veem obrigados a corrigir a sua trajetória ao longo do tempo, adaptando a sonda a essas variações transitórias da curvatura do espaço. Sem isso, a sonda não chegaria ao seu destino. Como não existe movimento absoluto no espaço, o planeta a ser alcançado não arredaria pé do seu cantinho. Algo semelhante acontece com uma rolha boiando no mar, quando atingida por uma onda. Ela balança para cima e para baixo, mas não sai do seu lugar. Devemos lembrar que nestas condições, o movimento dos planetas seria apenas relativo, pois ocorreria no tempo e não no espaço. Assim, o tempo ficaria indexado, para sempre, à curvatura contínua do espaço. Sem curvatura, não há tempo, e vice-versa. Essa interpretação alternativa não tem a assinatura oficial da ciência. Por isso, deve ser encarada com reservas. Mesmo assim, a possibilidade de que a variação velada da densidade das massas gerenciasse o movimento relativo no espaço seria um ponto interessante a ser considerado. Parece evidente que dependemos da luz para elaborar quase todas as nossas conclusões a respeito do universo visível. A luz não mente, mas, como vimos no caso do movimento circular, pode induzir a erros interpretativos que poderiam ser evitados. Para a mudança de paradigma, seria necessário muita ousadia por parte dos nossos cientistas.